O item A pergunta se a solução resultante é ácida, básica ou neutra. Ao final da reação, teremos no recipiente 0,06 mol de HCl que não participou da reação porque está em excesso. Então, respondendo à pergunta do item A, como o ácido se encontra em excesso, a solução resultante será ácida. Observe que havia 0,20 mol de HCl e percebemos que esse valor estava em excesso. Então, o que realmente reagiu em termos de HCl foi apenas 0,14 mols. O que sobrou, 0,06 mols de HCl, estava em excesso, portanto, não participou da reação. Item B, caso a solução não seja neutra, e acabamos de ver que não é, qual a concentração e quantidade de matéria em relação ao soluto que se encontra em excesso? O número de mols de HCl que está em excesso, eu acabei de falar para vocês, é 0,06 mols, dividido pelo volume da solução, 0,6. Dessa maneira, a molaridade é 0,1 mols por litro. Voltando aqui para o esquema, por que o volume da solução final é 0,6 litros? Porque o volume da solução B corresponde a 350 ml e o volume da solução A corresponde a 250 ml. Dessa maneira, o volume da solução final é a soma do volume da solução A com o volume da solução B. 600 ml igual a 0,6 litros. Item C. Qual a concentração e quantidade de matéria do sal presente ao final da reação? Qual é o sal presente no final da reação? É o KCl. Qual é o número de mols dele? 0,14 mols, dividido pelo volume da solução, 0,6. 0,14 dividido por 0,6 é igual a 0,23 mols por litro. Essa é a molaridade. Fração em mols ou fração molar, representada pelo X. Fração em mols ou fração molar do soluto em uma solução é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols na solução, ou seja, soluto mais solvente. Matematicamente, essa definição é representada pela fórmula X1, que é a fração molar do soluto, é igual a N1, número de mols do soluto, dividido por N1 mais N2, onde N1 é o número de mols do soluto e N2 é o número de mols do solvente. Lembre-se, a notação 1 corresponde a soluto e a notação 2 corresponde a solvente. Para o solvente, temos definição e fórmula análogas. X2, fração molar do solvente, é igual a N2, número de mols do solvente, dividido por N1 mais N2. Outros tipos de concentrações. ppm, partes por milhão. É usada para soluções extremamente diluídas, isto é, que apresentam uma quantidade de soluto muito pequena dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente ou de solução. Por exemplo, sabemos que a qualidade do ar atmosférico se torna inadequada quando há mais de 0,00015 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, por grama de ar. Para evitar o uso de valores tão pequenos quanto esse, pode-se estabelecer a seguinte relação:
15 gramas de CO estão dissolvidos em 1 milhão de gramas de ar. Dizemos então que há 15 ppm de CO no ar. Isso quer dizer que há 15 partes de CO em 1 milhão de partes do ar. Concentração da água oxigenada em volumes. A água oxigenada nada mais é do que uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, em água comum. O peróxido de hidrogênio se decompõe em água e oxigênio. Essa expressão da concentração em volumes tem relação com a quantidade de O2 que é produzida com a decomposição completa da água oxigenada. Sendo assim, se a concentração da água oxigenada é de 10 volumes, por exemplo, significa que 1 litro de água oxigenada, quando se decompõe, produz 10 litros de O2, medido nas condições normais de temperatura e pressão, que corresponde a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, é comum a água oxigenada ter sua concentração expressa em volumes.